Não há improviso. Cada segundo da missão Artemis II foi calculado com precisão absoluta. Desde o momento da ignição até o instante exato em que a nave começa a se afastar da Terra. Nada acontece por acaso, porque no espaço existe um vazio que não aceita erros. E é exatamente nesse ambiente que 4 astronautas estão agora. Silêncio total, sem margem para falhas. Sem segunda tentativa, a nave Orion avança em trajetória translunar, seguindo um conjunto de cálculos extremamente sensíveis, onde cada ajuste de velocidade, cada correção de rota precisa ser executado com exatidão. Esse não é o início da missão. E também não é o fim, é o ponto mais crítico. O momento onde pequenas variações podem gerar consequências irreversíveis. Enquanto isso, algo começa a acontecer dentro da nave. Os astronautas se aproximam de um dos instantes mais simbólicos da missão. O momento em que a Terra começa a desaparecer. Mas não de forma brusca. Ela se afasta lentamente, como se estivesse sendo puxada para trás. E então, pela primeira vez, eles registram imagens reais, capturadas a milhares de quilômetros de distância. A Terra aparece suspensa no vazio, envolta por um campo luminoso tênue, onde é possível identificar a separação entre luz e sombra menos, o chamado terminador, um fenômeno simples, mas extremamente preciso. Ali, dia e noite coexistem, sem transição, sem ruído, ao mesmo tempo. Sensores da nave monitoram radiação cósmica, variações térmicas e microajustes de orientação. Tudo acontece em paralelo, como um sistema perfeitamente sincronizado. Não há emoção, apenas execução. Enquanto essas imagens são enviadas para a Terra, 2 forças começam a se aproximar. De um lado, a humanidade tentando avançar além dos seus limites. Do outro, o espaço profundo, indiferente a qualquer erro, e entre esses 2 extremos existe apenas uma coisa: precisão. À medida que a nave Orion continua sua trajetória, o cenário muda. A Terra já não ocupa mais o campo principal de visão. Agora, ela se torna um ponto pequeno, distante, quase irrelevante diante da escala do espaço. Mas é nesse momento que algo ainda mais complexo acontece. A nave entra em uma fase onde múltiplos sistemas precisam operar simultaneamente. Controle de atitude, estabilização inercial, comunicação em banda profunda e gerenciamento de energia. Tudo interligado, tudo dependente. E qualquer falha não pode ser corrigida facilmente. Esse é o tipo de ambiente onde decisões não são tomadas por impulso. São executadas com base em modelos matemáticos, simulações e validações anteriores. Nada é improvisado. Enquanto isso, os astronautas registram novas imagens. Agora, não apenas da Terra, mas da relação entre ela e o espaço ao redor. A luz do Sol atinge o planeta em um ângulo preciso, revelando camadas da atmosfera e fenômenos quase imperceptíveis a olho nu. Entre eles, ou luz zodiacal, um brilho difuso causado pela interação da luz solar com partículas de poeira no espaço, algo que raramente é visto da superfície terrestre. Essas imagens não são apenas registros. Ou dados. São evidências de que a missão está exatamente onde deveria estar. E nesse ponto, 2 estruturas avançam uma em direção à outra. De um lado, a trajetória calculada da nave. Do outro, o campo gravitacional da Lua. Essa aproximação não é visual. Ela é matemática. Invisível, mas absolutamente inevitável. E quanto mais a nave avança, mais esse encontro se torna crítico.
Não há como parar. Não há como voltar atrás. A missão foi projetada para chegar até esse ponto. E, agora, ela precisa continuar. As imagens enviadas pela NASA não mostram apenas a Terra. Elas mostram algo maior. Mostram distância, escala, fragilidade. Do ponto de vista dos astronautas, o planeta deixa de ser um lugar e passa a ser apenas uma referência. Pequena, silenciosa, sozinha. E isso muda tudo. Porque quando você observa a Terra dessa forma, você entende que não existe margem para erro. Nem el, fora. Nem, aqui. A missão continua. A nave segue sua trajetória. E o ponto mais crítico ainda não chegou. Mas uma coisa já é certa: vai acontecer. E não pode falhar.